Olá, boa tarde. Em nossa segunda videoaula de hoje, nós estudaremos sobre as principais divindades da Grécia. Estudaremos também sobre os mitos e suas características. Antes de iniciar a nossa videoaula de hoje, gostaria de mandar um salve especial para os nossos alunos da Unidade Integrada Josefa Agostinho Pereira. Pois bem, em nossa videoaula de hoje, nós estudaremos sobre as principais divindades da Grécia e estudaremos sobre os mitos, suas características e seu contexto histórico. Pois bem, ainda sobre as principais divindades da Grécia, convém-se enfatizar que foi durante o período cosmogônico que reinou todo esse conhecimento mitológico, pois durante esse período histórico-filosófico, os homens procuravam encontrar nos deuses as causas mais comuns para a explicação de determinados fenômenos naturais. Havia na antiga Grécia uma infinidade de deuses. Como foi relatado na aula anterior, as antigas civilizações acreditavam que a influência que os deuses exerciam sobre as pessoas era bastante decisiva, pois os deuses poderiam representar fatos, fenômenos e aspectos do seu cotidiano. Na antiga Grécia, por exemplo, se acreditava que Apolo era a divindade da luz e das artes. Também se acreditava que Afrodite era considerada a deusa do amor e da beleza. Por outro lado, Poseidon era considerado o deus dos mares. Por sua vez, Hera era considerada a deusa dos casamentos e da maternidade. Enquanto isso, Ártemis era considerada a deusa da caça. O sucesso nas caçadas dependiam das graças e da influência da deusa Ártemis, segundo a mitologia grega. Por outro lado, se acreditava que Hermes era considerado a principal divindade do comércio e das comunicações. Por outro lado, o deus Hefestos era considerado o deus do fogo e do trabalho. Por outro lado, Atenas era considerada a deusa da sabedoria e da serenidade, protetora da cidade de Atenas. Na mitologia grega, se acreditava que Hades era considerado o deus dos mortos, dos cemitérios e dos subterrâneos. Por outro lado, tem Zeus, que era considerado, na mitologia grega, o pai de todos os deuses. Conforme vocês puderam ver e observar, na antiga Grécia havia uma infinidade de deuses. Acredita-se que esses deuses tinham uma influência decisiva no cotidiano das pessoas. Agora listaremos algumas das principais características do pensamento mitológico. Falta de uso da razão é uma das principais características do pensamento mitológico. Diferente da filosofia, que é baseada na lógica, na coerência e na razão, os mitos são baseados em lendas e fábulas. Eles procuram, através de elementos fictícios, retratar uma determinada realidade. Uma outra característica marcante dos mitos é a falta de preocupação
em retratar a verdade. Conforme vocês puderam observar, os mitos, eles não são baseados em verdades, em fatos provados e comprovados pela ciência. Os mitos são baseados em lendas, em fábulas, em narrativas ficcionais, para tentar retratar uma determinada realidade ou um determinado fenômeno. Uma outra característica marcante dos mitos é o uso de elementos e de recursos mitológicos ou fictícios. Essa é tradicionalmente a principal característica dos mitos. Geralmente os mitos se baseiam em lendas, em fábulas, em fenômenos fictícios para tentar formular as suas explicações. Havia na antiga Grécia uma infinidade de lendas e mitos que tentavam retratar uma determinada realidade. Por exemplo, quem nunca ouviu falar sobre a lenda de Prometeu, sobre a lenda de Hércules, a dramática lenda de Cronos? Quem nunca ouviu falar sobre a dramática lendária história dos Titãs? Quem nunca ouviu falar sobre a dramática lendária história de tantos deuses e semideuses da antiga Grécia, como, por exemplo, a lenda de Jasão, a lenda dos Titãs e tantas outras lendas que procuravam retratar determinados fatos da realidade mitológica. Uma outra característica dos mitos é a indeterminação. Não se sabe a época, o local, o momento exato em que um determinado fato ou acontecimento teria ocorrido. Isso é a indeterminação. Uma outra característica dos mitos é a inverossemelhança. Os mitos apresentam diferentes versões para o mesmo fato. Para uma mesma história, pode haver diferentes narrativas. Uma outra característica dos mitos são explicações baseadas no sobrenatural. Os mitos recorriam principalmente às divindades para tentar formular determinadas explicações. Por isso que durante o período cosmogônico, acredita-se que a influência que os deuses exerciam sobre as pessoas eram muito decisiva. Por hoje é só. A nossa aula fica por aqui. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula.